Olá pessoal, tudo bem? Mais uma maratona com curso de professores, aqui é a aula 2 com o professor Emílio Santos. Vamos continuar falando sobre a Lei 222, Plano de Cargos e Carreiras, lá do município de Ponta Porã, relacionado à carreira pública dos profissionais da educação. Bom, tem a Lei 222, vou deixar um card e também um link na descrição do vídeo, chamado Aula 1, que ela vai tratar dessa estrutura, né? Basicamente, o que a lei tem, o que não tem, 96 páginas, 45 artigos, 7 títulos, 23 capítulos, 100 artigos, 5 seções e 5 anexos. Vamos que vamos, boa noite para quem está chegando, boa tarde ou bom dia para você que vai assistir em outro dia. A gente está na live aqui, aula 2, Maratona Concurso Público. A estrutura da lei, né, do plano de cargos e carreiras, tem, ó, título 1, são 7 títulos. Eu vou avançando porque esse aqui eu já li, a gente já fez a reflexão na primeira aula, tá? Título 2, do ingresso no quadro permanente dos profissionais da educação. E aí você verifique a primeira aula. Título 3, o desenvolvimento funcional. Tem lá. Aí tem o título 4, do sistema de remuneração, né? O cascalho, o dinheiro, faz-me rir. Tem título 5, da suplência e da contratação temporária. Título 6, dos direitos e deveres. Título 7, das disposições gerais finais e transitórias. Então a gente iniciou, fizemos a leitura de alguns artigos. Então o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º, né, do início e também dos conceitos principais que são as categorias, né, categorias chaves para você entender um pouquinho sobre a carreira municipal da educação. Bom, a gente vai dar sequência, né? Um forte abraço para as professoras, professores, para os colegas, educadores e acadêmicos também. Vamos que vamos. Na última live, né, eu fiz uma confusão aí, tá? Obrigado também às pessoas que me corrigiram em relação aí ao cargo, né, de apoio escolar ou apoio profissional, professor de apoio. Mas a gente vai fazer a correção também, tem mais umas questões sobre isso hoje. Artigo 5º, os integrantes das carreiras do Magistério Municipal atuarão na educação básica nas seguintes modalidades. Então, diz respeito às modalidades, tá? Educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, educação especial, educação indígena e atividades de apoio pedagógico. Então, essas são as modalidades. Então, lembrando, são 6 modalidades. Diferente da LDB, que tem várias modalidades diferentes também da BNCC. Então, se a questão estiver falando sobre o plano de cargos de carreiras, então são essas 6 modalidades de educação, beleza? Aqui não está a educação de surdos, aqui não está a educação quilombola, aqui não está a educação profissional, então fica muito esperto com esses pontos. Vamos que vamos! Artigo 6º, o quadro de profissionais da educação será identificado, ó, importante, hein? Identificado o quê? Pelas carreiras e categorias funcionais seguintes. Então aqui ele está falando sobre o quadro de profissionais da educação, que pode ser da carreira docente ou não. Então são os profissionais que estão lá fazendo e desenvolvendo a educação. E aí tem essas duas grandes carreiras, tá? São os profissionais do Magistério Municipal e tem a carreira Grupo de Apoio à Educação. Então aqui que eu falei, que é muito fácil confundir, inclusive eu fiz essa confusão na última live. Então, ó, tem os profissionais do Magistério Municipal e dentre esses profissionais, então, você vai ter aí basicamente a carreira docente. A carreira docente. E tem o grupo de apoio à educação. Esse grupo de apoio à educação, você vai entrar aí todos os profissionais, né, categorias que a gente pode chamar de administrativos, e entre outras categorias também. Vamos que vamos. Bom, aí em relação aos profissionais do magistério, agora a gente vai fazer uma abertura aqui. São quais, né, categorias? Tem os profissionais do magistério municipal, que são professor, e aí dentro da categoria de professor você vai ter aqueles profissionais que estão no exercício da atividade de docência, porque tem um professor que está na carreira de coordenador, e tem um professor que está na carreira de diretor também. Mesmo assim, ele entra nessa categoria profissionais do magistério municipal. Então, um professor que está na letra A, professor no exercício da atividade de docência. 2, professor coordenador. 3, professor de apoio.
4. Direção escolar. E 5. Diretor adjunto. Então, dentro da categoria, né, da carreira profissional de profissionais do magistério, aqui é a carreira, tem as categorias, e aqui temos aí as que são de professor. São as pessoas que estão atuando, né, como professor. Tem também a letra B, que é o coordenador pedagógico. Então são essas duas, né, são essas duas funções aí, são essas duas categorias funcionais dentro da carreira do magistério. Beleza? Pessoal, agora vamos abrir, ó. Muita atenção aqui, agora ele vai abrir, ó, parágrafo 1º. São atribuições do professor que cumpre a função docente, professor na função docente. Inciso 1. Participar da elaboração do projeto político-pedagógico da unidade escolar. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da unidade escolar. Zelar pela aprendizagem do aluno. Ministrar as aulas e cumprir os dias letivos estabelecidos no calendário escolar. Muito importante, não esqueça desse termo aqui. Sempre ele vai aparecer em relação a quantitativo de aulas. Realizar o exame final dos alunos nos períodos previstos ainda no calendário escolar. Então, ó, são essas as atribuições de quem, né? Aqui não é coordenador pedagógico. Esse coordenador pedagógico estava no item, que era o item A de professor e o item B de coordenador da carreira do magistério. Mas ele abriu, ó, as atribuições do professor. Parágrafo 1º. São várias atribuições, as atribuições ela continuam, né, com outros incisos. Basicamente ele vai do inciso 1º ao 24º, ou seja, né, do 1 ao 24. Então são várias essas atribuições do professor. Aí depois vem as atribuições do coordenador pedagógico. Então, inciso 6. Estabelecer as estratégias de recuperação de habilidades e competências para os alunos de menor rendimento. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Comunicar em tempo hábil ao diretor da unidade escolar as eventuais faltas. Participar do conselho de classe. Então, para quem é sobre isso, né? Quais são essas atribuições de quem? Do professor. Então, você que chegou agora aí, ó, aqui a gente está fazendo a menção às atribuições dos professores, beleza? Participar do conselho de classe, né? Bem óbvio. Corrigir com o devido cuidado e dentro do prazo estabelecido nas atividades escolares. Proceder à avaliação do rendimento do aluno, em termos objetivos propostos, como o processo contínuo de acompanhamento de aprendizagem. Manter permanente contato com os pais ou responsáveis, informando-os e orientando-os sobre o desenvolvimento dos alunos e obtendo dados de interesse para o processo educativo. Comentar com os alunos as provas e trabalhos escolares, esclarecendo os erros e os critérios adotados. Fornecer ao coordenador pedagógico a relação de materiais de consumo necessário ao desenvolvimento das atividades curriculares. Muito importante fazer algum projeto, alguma outra atividade escolar, sempre mencionar e fornecer a lista, né, que você quer, que você pretende, né? Inciso 14, é muito importante, pode cair numa questão aí. Manter a disciplina em sala de aula e colaborar para a ordem geral da unidade escolar. Esses aqui também, né? Sempre. 16. Comparecer pontualmente às aulas e às reuniões. Conhecer e respeitar as leis, os estatutos, os regulamentos, os regimentos e as demais normas vigentes. Utilizar metodologia de ensino adequada e compatível com os objetivos da unidade escolar. Escriturar diário de classe, observando as normas pertinentes. Participar de atividades educativas promovidas pela comunidade escolar. Cooperar e manter espírito de solidariedade e companheirismo com todos os servidores e comunidade escolar. Analisar juntamente com o coordenador pedagógico as ementas curriculares dos alunos, a fim de definir as adaptações necessárias. 23. Cumprir as orientações dos superiores e tratar com respeito e urbanidade os colegas e os usuários dos serviços educacionais.
Prestar assistência aos alunos que necessitem de estudos de adaptação. Lembrando de novo, são aqui atribuições do professor. Vai até nos 24 incisos aí. 24 atribuições. A gente está na 24. Então, a próxima apresentação, o próximo slide, basicamente ele vai ter aí as atribuições não mais do professor, mas sim do coordenador pedagógico. Vamos lá. Parágrafo 2º, são atribuições do coordenador pedagógico. Participar da elaboração do projeto político pedagógico, que é o PPP. Deixa eu arrumar aqui. E da sua implementação, juntamente com o diretor, professores, servidores administrativos e comunidade, em consonância com os princípios que norteiam a gestão democrática, participativa, as diretrizes do Plano Municipal de Educação, o PME, e os objetivos e metas educacionais estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação. É isso, né? É muito importante. Elaborar e apresentar à direção escolar o plano de trabalho para o ano letivo em curso. Coordenar as atividades do conselho de classe bimestralmente, a gente vê muito isso, né? Geralmente o coordenador, ou um dos diretores ou diretoras que também estão ali na dianteira do processo de conselho de classe. Propor e implementar ações direcionadas à melhoria do desempenho e à permanência, importante, hein? A permanência dos estudantes. Utilizar os resultados das avaliações instituídas pela Secretaria Municipal de Educação como referência no planejamento das atividades pedagógicas. Inciso 6º. Acompanhar e avaliar os resultados do rendimento escolar dos estudantes em conjunto com os professores. Analisar o desempenho dos estudantes com dificuldade de aprendizagem, redefinindo metodologias e estratégias em conjunto com os professores. Analisar, juntamente com os professores, as ementas curriculares dos estudantes, a fim de definir a sua classificação ou adaptação necessária. Coordenar o processo de avaliação institucional interna, a ser realizada anualmente. Inciso 10º, assessorar pedagogicamente os professores, de forma a adequar o seu trabalho às diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, aos objetivos da instituição e às finalidades da educação. Acompanhar e orientar sistematicamente o planejamento e a execução do trabalho pedagógico realizado pelo corpo docente. Participar de formação continuada que possibilite o seu aprimoramento profissional nos aspectos técnico e pedagógico para o exercício da função. Analisar índices e indicadores externos de avaliação de sistema e do desempenho da escola para tomada de decisões em relação ao projeto político-pedagógico e projetos desenvolvidos no âmbito da instituição. Importante esse aqui, hein? Ó, muito importante. 14. Analisar indicadores internos de frequência e avaliação da aprendizagem dos estudantes, de forma a promover ajustes contínuos das ações de apoio necessárias à aprendizagem e permanência do estudante. 15. Coordenar e incentivar as práticas de estudo que contribuam para a apropriação de conhecimento do corpo docente. 16. Participar efetivamente das decisões relacionadas à vida escolar do estudante. 17. Elaborar e propor à Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a direção escolar, projetos que visem a melhoria da aprendizagem e permanência dos estudantes. Prestar atendimento aos pais, com acompanhamento e orientação quanto à vida escolar de seus filhos. Acompanhar e encaminhar aos técnicos da educação especial os estudantes com indicativos de deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação e transtorno do espectro autista, para avaliação multidisciplinar, seguindo o protocolo de orientação dos técnicos da Secretaria Municipal de Educação. Muito importante esse inciso 19, porque a gente está falando das atribuições, né, de quem? Nesse caso, do coordenador pedagógico. E aí, nesse caso, ó, quem que vai, de certa forma, né, acompanhar e encaminhar aos técnicos da educação especial a avaliação desses estudantes. Com certeza é o coordenador pedagógico.
Cumprir e fazer cumprir os termos do regimento escolar, participar de encontros, formação continuada e reuniões promovidas pela Secretaria Municipal de Educação. Atender, dentro do prazo, as solicitações feitas pela Secretaria Municipal de Educação. 23. Desempenhar com pontualidade, assiduidade, responsabilidade, zelo, discrição, ética e bom relacionamento interpessoal as funções que lhes são atribuídas. Inciso 24. Desempenhar outras atividades pedagógicas correlatas para a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem definidas pela Secretaria Municipal de Educação. 25. Monitorar e acompanhar todas as orientações e procedimentos solicitados pela Central de Matrícula Digital. Só lembrando aqui o artigo 6º, o quadro de profissionais da educação será identificado pelas carreiras e categorias funcionais seguintes. Então a gente tem a carreira dos profissionais do magistério municipal e a carreira dos profissionais... Deixa eu voltar a caneta aqui. E a carreira do Grupo de Apoio à Educação. Agora vamos falar sobre eles. Quem são, né, o Grupo de Apoio à Educação? Para a gente não ter confusões e a gente conseguir lidar bem com isso, são os profissionais, né, das outras grandes áreas que não estão ligados ao magistério ou à docência. Beleza? Vou pedir para a Jaqueline vai fazer a leitura e a gente vai já para as questões. Já fizemos muitos comentários em relação a alguns artigos aqui do Plano de Cargos e Carreiras. A ideia é treinar, tem que fazer treinamento, tem que fazer simulado, tem que responder questões. Vamos que vamos! Grupo de Apoio à Educação. A. Auxiliar de disciplina. B. Motorista de transporte escolar. C. Auxiliar de serviços diversos. D. Assistente administrativo. E. Profissional de apoio escolar. F. Instrutor de música. G. Técnico em informática. H. Motorista de veículos leves. I. Cozinheiro. J. Bibliotecário. K. Psicólogo. L. Nutricionista. M. Fonoaudiólogo. N. Assistente social. O. Psicopedagogo. P. Profissionais de educação física. Ok, Jaqueline, professora Jaque aqui nos auxiliando. Agora vamos para as questões. 1. De acordo com o plano de cargos e carreiras e remuneração dos profissionais da educação do município de Ponta Porã, os profissionais da educação que atuam na rede municipal de ensino organizados em carreira de profissionais do magistério municipal são, exceto... O professor no exercício das atividades de docência, então é. Profissionais de apoio escolar, esse não é. Professor coordenador é, professor de apoio é, direção escolar é. Como ele quer, então, né, o item que não é da carreira profissional do magistério, né? Então, aqui vai ser a letra B, profissionais de apoio escolar, beleza? Na última live a gente fez uma confusão em relação ao apoio escolar e ao professor de apoio, ó. São coisas diferentes. O apoio está na categoria, né, de profissionais que vão aí fazer o auxílio, né, na escola, que não são da docência. Não é a mesma coisa que professor de apoio. Nesse caso, a letra B. Aqui no artigo 6, lembrando o artigo 6, os profissionais da educação identificados pelas carreiras e categorias, né? Tem a carreira do magistério municipal. E aí é o professor, é atividade de docência, professor coordenador, professor de apoio, direção escolar, diretor adjunto. Não é o profissional de apoio, como estava elencado na questão. 2. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as modalidades de educação, de atuação dos integrantes da carreira do magistério municipal, de acordo com o plano de cargos e carreiras e remuneração dos profissionais da educação do município de Ponta Porã. Bom, é isso, né? Então, ele quer, né, as modalidades de educação, nesse caso agora. Que a gente encontra as modalidades de educação na BNCC, encontramos na LDB, encontramos também no currículo, né, de referência de alguns estados e municípios, e aí vai. Bom, nesse caso ele quer de acordo com o plano dos cargos e carreiras. Vamos lá. Quais são as modalidades? Educação infantil, ensino fundamental, EJA e educação especial apenas. Aqui estaria correta, né, esses itens. Entretanto, quando ele colocou ali apenas, não. Educação indígena, atividade de apoio pedagógico, ok. Ensino fundamental somente, não.
E a educação infantil, né? E as outras modalidades que não estão descritas, né? E não estão aqui. C, educação infantil, ok. Ensino fundamental, ok. Educação de jovens e adultos, ok. Educação especial, ok. Educação indígena, educação quilombola, não. Ela está no currículo diferente de Mato Grosso do Sul, ela aparece em alguns currículos, e, entretanto, aqui não. Educação bilíngue de surdos, né, a última modalidade que tem na LDB, mas não segundo o plano de cargos e carreira. Então, essa também não entra. Educação infantil, ok. Ensino fundamental, educação de jovens e adultos, educação especial, educação indígena, atividade de apoio pedagógico. Sim, são essas as modalidades. Vamos conferir aí? Educação infantil, ok. Ensino médio, não tem ensino médio, né? No plano de cargos e carreiras lá do município de Ponta Porã. Não faz parte da carreira do magistério municipal, essa modalidade. Então, nesse caso, letra D. 3. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as atribuições do professor na função docente, de acordo com planos de cargos e carreiras e remuneração dos profissionais da educação do município de Ponta Porã. Bom, aí ele quer, basicamente, né, atribuições. De quem? Professor. Então, o que os prof tem que fazer? Zelar pela aprendizagem do aluno que possui frequência normal. Zelar pela aprendizagem do aluno, ok. Que possui frequência normal ficou um tanto quanto esquisito aqui, né? E a FAPEC ela pode muito bem fazer isso, algumas bancas, a OCP, né, FGV, colocar alguns itens assim. Nesse caso, independente da frequência, o professor tem que zelar pela aprendizagem do aluno. Pode ser que ele tenha uma frequência diferenciada, pode ser que ele tenha um tipo de atendimento especial, esteja um aluno doente, né, com algum outro tipo de frequência. Então, nesse caso, essa normal está errada. Ele vai zelar pela aprendizagem do aluno em qualquer frequência. B. Participar da elaboração do projeto político-pedagógico da unidade escolar. Que tá ok, né? Cabe ao professor? Sim. Cabe também ao coordenador, nesse caso. Cabe também ao diretor, nesse caso, a comunidade escolar. Mas, nesse caso, ele deixa em aberto e cabe ao professor também. C. Ministrar aulas e cumprir os dias letivos. Ok, ótimo, né? Cabe ao professor ministrar aulas. Entretanto, independente do calendário escolar, não. Tem que sempre, ao ministrar, falar de aula, levar em conta o calendário escolar. Então, essa C está errada. Cumprir plano de trabalho segundo a proposta de seu plano de ensino, apenas. Não. Tem que ser segundo a proposta da escola. Então, nesse caso, está errado. Realizar o exame final dos alunos a qualquer tempo. Qualquer tempo, não. Você tem um calendário, né, para isso. Então, aqui também está errado o item E. Então, letra B, cabe ao professor participar do projeto político-pedagógico da escola. 4. Julgue o item a seguir de acordo com o plano de cargos e carreiras, remuneração dos profissionais da educação do município de Ponta Porã. Para fazer a leitura, né, desse item, né, essa inferência, e verificar se ela é correta, ok? Ou se ela é incorreta, no caso é errada. Não é atribuição do professor, não é. De quem? Do professor. Comentar com os alunos as provas e trabalhos escolares, a fim de esclarecer os erros, e bem como apresentar os critérios adotados, pois tal ato sempre será uma atitude persecutória e de humilhação para com os discentes que não obtiveram êxito nas atividades propostas pelo educador. E aí, pessoal, aqui parece que a banca, né, quer induzir o candidato ao erro e fazer com que ele tenha uma observação aqui, muito confusa, né? Então, não é atribuição do professor comentar com os alunos as provas e trabalhos escolares, se fosse um comentário a fim de que fosse uma atitude de humilhação e chacota. Entretanto, não é que tal ato será isso. Ele tem a obrigação, né, de esclarecer os erros e comentar sim com os alunos os resultados de suas provas e seus trabalhos, né? Então essa aqui ela é errada, esse item. É atribuição do professor, sim. Tanto é que está no inciso aqui, 13º, comentar com os alunos as provas e trabalhos escolares, esclarecendo os erros e os critérios adotados. Isso é atribuição do professor. A banca só quis fazer uma confusão aqui.
5. Julgue o item a seguir de acordo com o plano de cargos e carreiras e remuneração dos profissionais da educação do município de Ponta Porã. Mais uma vez, né, tem um item, né? E aí eu vou pedir para a Jaque ler, que ela também é da área, né? Vamos verificar um pouquinho essa questão aí da educação inclusiva. É atribuição do coordenador pedagógico acompanhar e encaminhar os técnicos da educação especial, os estudantes com indicativos de deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação e transtorno do espectro autista, para avaliação multidisciplinar, seguindo o protocolo de orientações dos técnicos da Secretaria Municipal de Educação. Bom, então é um textinho um tanto quanto grande, né? Às vezes a pessoa está meio cansada, dependendo do momento, em responder essa. Mas aqui ele está perguntando, a atribuição do coordenador, que era um daqueles itens que a gente leu nos artigos que cabem à carreira ali dos profissionais. Então, a atribuição do coordenador, para além da atribuição do professor, tem algumas outras, né? No caso da educação especial, é atribuição do coordenador, né? Encaminhar aos técnicos um certo protocolo para verificar o aluno, né? Se ele se encaixa, né? Estudante com deficiência ou com transtorno do espectro autista, ou TGD, enfim. E aí, já, o que você acha dessa aí? Acredito que esteja correto. Porque nesse caso o professor ele pode perceber algo, mas aí cabe ao coordenador, né, fazer um encaminhamento, né, para as técnicas do caso do município, né? Sim. Técnicas da educação especial e tudo mais. Então tem isso também, tem esse item, né, como atribuição do coordenador lá no plano de cargos e carreira. Então essa está correta. Beleza? Vamos que vamos para frente, tem mais algumas questões aí. E vamos treinar, pessoal. A ideia é essa. Olha lá, item aqui é 19º, né? Acompanhar e encaminhar aos técnicos da educação especial os estudantes com indicativos, né? Nesse caso, a educação especial. E aí, esse encaminhamento é função aí, na atribuição do coordenador pedagógico. 6. Assinale a alternativa incorreta de acordo com o plano de cargos e carreiras e remuneração dos profissionais da educação do município de Ponta Porã. Vamos lá, né? Nesse caso aqui ele quer a incorreta. Muita atenção. Deixa eu voltar aqui que eu vou grifar. Incorreta. O auxiliar da disciplina é um profissional da categoria do grupo de apoio à educação. E aí, a gente não viu esse caso ainda. Fizemos a leitura. Na aula anterior a gente não tinha feito ainda essas categorias profissionais e visto todas. Parece que essa aqui foi a que a Jaqueline leu, né? A Jaque leu esse grupo de apoio à educação. Nesse caso tem esse profissional chamado auxiliar de disciplina. Então vamos lá. Cabe ao coordenador pedagógico, entre outras atribuições, coordenar as atividades do conselho de classe. É muito comum, né, para aqueles que já têm experiência na docência, né? Quem que administra a coordenação do conselho geralmente é o coordenador, é o diretor adjunto, é o diretor, mas quem está na dianteira mesmo é sempre o coordenador pedagógico. Então essa está correta. A primeira também está correta, só que lembrando o enunciado que é incorreto. Cabe ao professor, entre outras atribuições, analisar juntamente com o coordenador as emendas curriculares dos alunos a fim de definir as adaptações necessárias. Tem esse item lá como atribuição do professor? Tem, então tá ok. O projeto político pedagógico é um documento cuja participação dos professores e coordenadores pedagógicos é imprescindível, né? Tem que ter participação para ele ser um projeto político, né? Para que ocorra a gestão democrática em consonância com as diretrizes do Plano Municipal de Educação, porém, sem diálogo com os objetivos e metas educacionais estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação. E aí, né? Tem que estar em consonância com as diretrizes do Plano Municipal de Educação. Só que tá pegando isso aqui, ó, porém sem diálogo, né? Então essa aqui é que pode ser incorreta. E cabe ao coordenador pedagógico propor e implementar ações direcionadas à melhoria do desempenho e permanência dos estudantes. Cabe ao coordenador, né, ficar muito atento, né, à melhoria e permanência dos estudantes? Cabe. Então essa tá ok. Então a mais incorreta aqui no caso, letra D, que colocou aqui sem diálogo, né, com metas e com algo, né, estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que antes mesmo estava falando que tem que estar consonância, né? Então deu uma confusão aqui esse item que é o incorreto. Vamos que vamos. Olha lá, que está falando, né?
Para participar da elaboração do projeto político-pedagógico, né, cabe aí a implementação juntamente com o diretor, professores, servidores administrativos, em consonância com as diretrizes do Plano Municipal de Educação e com os objetivos e metas educacionais da Secretaria Municipal de Educação. 7. Assinale a alternativa correta de acordo com o plano de cargos e carreiras e remuneração dos profissionais da educação do município de Ponta Porã. Bom, aqui está falando, né, ainda sobre o plano de cargos e carreira. Então vai ter vários itens ali. Ele quer a correta. Deixa eu colocar a caneta aqui, tá aqui. O assistente administrativo não é um profissional da categoria do grupo de apoio à educação. E aí? Tem assistente administrativo na escola? Tem. É uma categoria? É. De qual carreira? Carreira do grupo de apoio. Então, essa aqui está errada, mas ele quer a correta. Cabe ao profissional de apoio escolar. Esse aqui eu confundi aqui, a gente pode fazer confusão com esse nome, né? Profissional de apoio escolar, que não é o professor de apoio. Entre outras atribuições, coordenar as atividades do conselho de classe. Não, a gente viu há pouco, né? Quem é que coordena as atividades do conselho de classe? É o coordenador. Então, não é o profissional de apoio escolar. Cabe ao psicólogo, entre outras atribuições, juntamente com o professor, analisar as emendas curriculares dos alunos a fim de definir adaptações necessárias. E aí? Vamos verificar essa. Letra D. São atribuições do professor de apoio digitar as notas e escriturar diário de classe, observando as normas pertinentes. Não, né? Essas atribuições são do professor, não do professor de apoio. Quem é que vai lançar diário, né? Ficar muito preocupado com o diário de classe. E são atribuições do professor ministrar aulas e cumprir os dias letivos estabelecidos no calendário escolar. Essa, né? O professor tem que ministrar aulas, né? Exato. Aqui, ó, não cabe ao psicólogo, cabe ao professor atribuições de analisar as emendas curriculares. Junto com quem? Com o coordenador, né? Então, não é o psicólogo e professor, mas sim professor e coordenador. Então, a mais correta aqui, letra E. Vamos que vamos. Vamos treinando. Vamos para frente. E é isso aí. Olha lá, atribuições do professor. Tá lá, a última, né? Ministrar as aulas e cumprir os dias letivos. Estabelecido na onde? Não vão esquecer, hein? Ó. Sempre no calendário escolar. 8. Assinale a alternativa que apresenta corretamente, de acordo com o artigo 6 do Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação do município de Ponta Porã. Um profissional do magistério municipal. É isso, né? Então a gente tem que verificar quem que é profissional aqui dessa lista do magistério municipal, né? Que apresenta corretamente quem? O profissional do magistério. Vamos lá, tem o diretor adjunto, tem o profissional de apoio escolar, tem o psicopedagogo, tem profissionais de educação física e instrutores de música. Aqui o candidato que não fez a leitura de alguns artigos que dizem respeito a essa categoria, né, pode ficar muito na dúvida. Mas quem leu e quem lembra vai saber que quem faz parte do magistério é o diretor adjunto. Mas professor, o profissional de apoio, aqui não está falando de professor de apoio. O psicopedagogo, o psicólogo, entre outros instrutores, eles vão estar na categoria de apoio, tá? Apoio educacional. E nesse caso não a categoria do magistério. Por isso que não pode ser psicopedagogo. Profissional de educação física. Professor, mas o professor de educação física, aqui não está falando professor, está falando profissionais de educação física em geral, que podem estar trabalhando com projetos, entre outras coisas. Então essa não é. Instrutor de música também é apoio e não é da carreira, né, do magistério. Então, é a letra A mesmo. 9. Assinale a alternativa que apresenta corretamente, de acordo com o artigo 6 do Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação do município de Ponta Porã. Dos profissionais da educação do município de Ponta Porã, o profissional cuja atribuição é analisar índices e indicadores externos e avaliação do sistema do desempenho da escola para a tomada de decisões em relação ao projeto político-pedagógico. Bom, é isso, pessoal. A gente está lendo, tá fazendo a reflexão e leituras para treinar um pouco e para ficar bem, né? Então, quem não fizer a leitura, deixar de lado esse plano de cargos e carreiras, numa questão dessa, ela pode vir a confundir. Bom, a gente imagina se quem vai
Ficar muito atento, né, com índices e indicadores externos, sobretudo em reuniões nas escolas, seria o diretor adjunto, né, ou qualquer outro profissional. Mas não é o diretor psicopedagógico, não é o diretor adjunto, não é o profissional de apoio e não é o professor na função docente. Mas quem tem que tem essa atribuição, né, de analisar é o coordenador pedagógico. Então, nesse caso, a letra D. 10. Julgue o item a seguir de acordo com o plano de cargos e carreiras e remuneração dos profissionais da educação do município de Ponta Porã. É atribuição do coordenador pedagógico assessorar pedagogicamente os professores de forma a adequar o seu trabalho apenas às diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e às finalidades da educação. Bom, já que essa daqui também ela pode vir a confundir o candidato, né? Vamos verificar. É atribuição do coordenador pedagógico assessorar os professores? Ok, correto. Para adequar seu trabalho? Sim. As diretrizes da Secretaria Municipal de Educação? Sim. As finalidades da educação? Sim. Mas esse apenas ele quebrou, porque tem mais um item aqui, né? Que é os objetivos da instituição. Objetivos, né? Da instituição. Então, nesse caso, não poderia ser apenas. Se não tivesse o apenas, estaria correta. Mas, então, ela ficou errada. É isso, pessoal, né? Fizemos a leitura, avançamos um pouco mais e fizemos hoje 10 questões, né? Uma bateria de 10 questões, muito importante para a gente treinar e ficar muito forte para o concurso. Valeu! Vamos sempre pensando aqui, a sociedade de educação é a complexidade do real. Um forte abraço, vamos sempre estudando, atualizando, leiam o edital. E é isso. Valeu, aqui é o professor Miro. E a professora Jaque.